Olá, ouvintes! Eu sou Júlia Giusti e o tema do episódio do Podcotas UNB de hoje é o Sistema de Cotas PPI, que integra pessoas pretas, pardas e indígenas. Para falar sobre esse assunto, temos os estudantes Guilherme Cavalcante e Tamires Almeida. Ambos se autodenominam pretos e ingressaram na UNB através desse sistema de cotas. Meu nome é Guilherme, eu sou estudante de jornalismo na UNB, estou no meu primeiro semestre e hoje eu vou contar como que foi a minha experiência de ter passado pelo sistema de cotas e como que está sendo. Meu nome é Tamires, eu faço jornalismo também e eu também ingressei na UNB pelo sistema de cotas raciais e vou contar para vocês um pouco da minha experiência. Enquanto as cotas sociais levam em consideração questões de renda e educação, as cotas raciais se referem especificamente a critérios étnico-raciais. Para vocês, qual a importância das cotas e qual a necessidade de haver essa separação entre cotas sociais e raciais? Então, eu considero que seja de suma importância haver essa separação, porque durante a minha vida eu escutei muito de que cota racial, acreditem, era racista, porque separava os negros das outras pessoas, como se os negros fossem inferiores e tal, mas não é uma questão de capacidade, é uma questão de oportunidade. Então, eu acredito que precisa sim dessa distinção, porque para a gente chegar num Brasil menos desigual, não podemos levar em consideração só combater a desigualdade de classes. A gente também precisa lutar junto pela desigualdade de raça, que hoje acontece muito, o Brasil é um país racista ainda, e é ainda muito importante, é necessário, e a gente ainda, como a lei de cotas é recente ainda, fez 10 anos esse ano, de 2020, não, fez 10 anos no ano de 2022, os resultados ainda não são tão evidentes, mas a gente já consegue perceber a diferença nas universidades, no número de alunos negros presentes e tudo mais. Então, sobre o que o Gui estava falando, é uma questão também de correção social, né? Porque quando aconteceu a abolição da escravidão, as pessoas negras foram separadas das pessoas brancas, né? A gente aboliu a escravidão, só que a gente não fez nenhuma medida pública para que a gente conseguisse incluir essas pessoas na sociedade. E partindo disso, essas pessoas conseguiram morar nos piores lugares, ter as piores oportunidades de emprego. Desde sempre foram muito exploradas. Então, ter hoje em dia uma separação é muito importante para que a gente consiga incluir essas pessoas em espaços de privilégio que foram afastadas desde o início, né? Uma vivência minha, por exemplo, é que quando eu passei na UNB, eu me permiti ficar feliz pelos primeiros 30 minutos. E aí depois acabaram que soltaram uma piadinha, né? Que a UNB só libera uma vaga, então eu fiquei em primeiro lugar, né? Não tinha como ficar em outra posição. E um amigo, né? Um conhecido, falou assim, ela entrou em primeiro lugar, mas é porque ela foi por cotas, né? E eu senti que desmereceu o fato de eu ter entrado na UNB e todo o meu esforço, sabe? E eu fiquei feliz quando eu entrei na UNB pelos primeiros 30 minutos e depois eu ainda pensei, cogitei em refazer o vestibular pra passar por ampla concorrência, até porque as cotas sociais e raciais entram muito nesse discurso que sempre foi visto como algo de desmerecimento, né? A desculpa das pessoas brancas, elas sempre tentam afastar as pessoas negras dos lugares de privilégio. Então, uma forma de afastar, né, é tentar tirar esse direito que é nosso hoje em dia. Então, o discurso das pessoas brancas é sempre esse de, mas tá te rebaixando, pô. Você não tá equiparado com a pessoa que passaria por ampla concorrência. E foi esse sentimento gerado em mim. Só que quando você para pra estudar e você para pra entender, você pensa quão equivocado é esse discurso, né? Porque é uma questão de oportunidades, né? De reparação histórica que é muito importante. Sim, isso daí que você falou faz muito sentido, porque a gente sabe o prestígio que a Universidade de Brasília tem. Quando a gente fala que passou na UNB pro curso de jornalismo, geralmente a gente recebe nossos parabéns. E a gente, pelo menos eu até evito falar que passei por cotas, porque vem realmente esse desmerecimento, né? Como se eu tivesse passado por cotas, então eu não fiz nada mais do que a minha obrigação, sabe? Sim. Então, realmente acontece muito isso. E fora que as pessoas brancas sempre lutaram pra nos afastar desses lugares, né? Então, na minha cabeça, pelo menos, o intuito sempre foi desmerecer, né? Tanto que lutaram incessantemente pra que essa lei, a lei de cotas, não fosse aprovada. E quando a lei de cotas foi aprovada e que viram que não tinha mais o que fazer, eles começaram com um discurso de desmerecimento, né? Pra que a gente se sentisse inferior, né? Eu acho que o objetivo é que a gente continue a vida inteira se sentindo inferior, mesmo em lugares de privilégio. Então, querendo ou não, é uma construção social, é um pensamento extremamente racista, parte de uma construção social, né? A meritocracia é um modelo irreal que se baseia unicamente no mérito, ou seja, apenas os que se esforçam mais conquistam o que desejam. Qual a opinião de vocês sobre isso? Então, a partir do momento em que você coloca duas pessoas pra correrem a mesma corrida, só que uma começa a 10 metros à frente e a gente
gente não tá partindo do mesmo ponto e do mesmo lugar. Então não tem como a gente falar sobre meritocracia, dado todo o passado histórico que as pessoas negras enfrentaram e enfrentam até hoje, né? Somos 56,% da população, ou seja, somos a maioria, mas em questão de quem tá nesses lugares de privilégio, a gente nunca tá. E aí quando você vai falar sobre meritocracia, não faz muito sentido, sabe? Porque não tivemos acesso aos melhores cursinhos, às melhores oportunidades. Então como é que você vai falar de meritocracia comigo? Não faz sentido, né? E sem contar de todos os desafios que a gente já enfrenta na faculdade também, estando aqui, que são muitos, de morar mais longe da faculdade, enfim, de ter que correr mais. Sem contar que ainda tem essa comparação do desempenho. Então, vamos fazer uma comparação se as pessoas que entram por cotas estão tão bem quanto as pessoas que entram por ampla concorrência, né? E para grande surpresa, talvez, de alguns aí, as estatísticas mostram que pessoas com cotas têm o mesmo desempenho de pessoas que entraram por ampla concorrência, ou às vezes até superior. Então, é isso. Então, a minha opinião sobre a meritocracia, eu acho que é um discurso muito pesado e violento pra gente, porque, como a Tamiris falou, a gente partiu de pontos diferentes, né, no tempo. Nós, negros, estamos 300 anos atrasados por causa de todas as leis que nos separaram da sociedade, né, nos impediram de ter direitos humanos, nos impediram de ter casa, de ter trabalho, de ter dignidade. Então, é um discurso que parece que funciona, mas se você vai atrás de ver as realidades do Brasil, que são várias, não funciona e é muito injusto. E sem contar que socialmente foi construído de que vagas, enfim, em concursos públicos, em universidades de prestígio, eram um direito das pessoas brancas. Então é muito comum que essas pessoas acham que não faz sentido, né? Existe esse sistema de cota e tudo mais, porque, peraí, eu mereço estar aqui, eu mereço mais do que ele. Não é de importância essa correção social para outras pessoas. Sem contar que também essa questão de meritocracia, e também voltando lá na primeira pergunta, existem muitas críticas a cotas raciais, que é como se tirassem vagas de outras pessoas. Mas quem disse que aquelas vagas eram delas, sabe? Tipo, se fossem delas, elas teriam passado na ampla concorrência, nas vagas que estavam lá dispostas a elas. Então, é bizarro pensar que mesmo tendo todos esses atrasos, até hoje a gente escuta esse tipo de discurso como se os nossos direitos também fossem direitos deles. Tipo, as nossas vagas não são nossas, as nossas vagas deveriam ser deles também. Então acaba que tudo é deles e pouco é nosso. E é muito engraçado isso, porque geralmente a pessoa que briga pelas cotas, né, é sempre assim, a pessoa negra ficou em primeiro lugar, a pessoa que tá brigando ficou em 30º, e aí, mas tirou a minha vaga na universidade, né? Então, qual é o sentido disso? Tem uma frase da Djamila Ribeiro que fala que a cultura do mérito, aliada a uma política que desvaloriza a educação pública, é capaz de produzir catástrofes. Partindo disso, nosso país ele já não investe em educação pública, né? Na verdade, a desvalorização da educação pública é simplesmente não passa de um projeto político. Então, a partir desse momento, a todas as vagas que a gente tem já é destinada para pessoas brancas, e a gente já tem um Estado aliado a isso, né? Já tem um Estado que não valoriza a educação pública, o que é que sobra pra gente, né? Então, vamos ficar à margem para sempre? Então, é muito necessário que exista a lei de cotas e muito necessário que esse papo de meritocracia deixe de existir. Bom, no meu caso, eu vim do sistema de ampla concorrência e eu vejo muito esse discurso preconceituoso na minha família mesmo. Todo mundo fala como se as pessoas que entram por cotas estivessem tomando o lugar dos brancos e isso fosse um privilégio pra eles, como se eles fossem pessoas preguiçosas que não querem se esforçar. Sim, exatamente. É muito engraçado isso, né? É muito engraçado esse discurso, o quão estruturado ele é e o quão racista. Porque eu acho que o que mais me choca é que tem muita gente que nem percebe o quão errado é falar isso, né? Tem muita gente que acha que tá certo, é correto, é a minha vaga. Se ele não se esforçou tanto quanto eu, por que ele tá aqui também, né? Por que eu tenho que estudar com uma pessoa negra? Se eu passei por ampla concorrência, ela entrou por cotas. Então, peraí, né? Vamos dar uma segurada. E geralmente as pessoas não têm pudor nenhum, é como se nem pensassem antes de falar o quão racista um discurso desses é, né? Tipo, já colocar a gente num lugar como preguiçosos, que a gente só tá querendo vantagem, como se, tipo, a gente partisse sempre do mesmo lugar, todo mundo tivesse as mesmas condições, todo mundo tivesse as mesmas oportunidades de emprego, porque, assim, durante um mês, você pode pesquisar nas notícias e tal, sempre sai notícia de negros que foram reprovados numa entrevista de emprego por causa das suas tranças, por causa dos seus dreads. Então, as cotas são uma questão de correção social e racial tremenda e muito importante. Sim, é muito engraçado isso, né? Em como querem que a estatística continue a mesma anos e anos. Tem algumas músicas, né?
Tipo, é uma música do Emicida que fala: eles querem um preto com arma pra cima na favela, porque é o que estão acostumados. Então, ver um preto sentado em uma universidade pública falando sobre os seus direitos, sabe? É tão revoltante pra pessoas brancas, só que é uma honra, pra mim é uma honra. É igual o Racionais fala, né? O Mano Brown, na verdade. Tô há 27 anos contrariando as estatísticas, então tô há 20 anos contrariando as estatísticas. Para finalizar, as políticas públicas são essenciais para criar uma sociedade mais igualitária. Vocês podem comentar qual o papel dessas políticas em correções sociais? Então, política pública é essencial para que haja essa correção social, né? Esse é o início, é a ponta do iceberg. Por exemplo, falando sobre as cotas, a UNB foi a segunda universidade a adotar as cotas raciais em 2004, atrás apenas da UERJ, né, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que adotou as cotas em 2003. Então, o primeiro passo para que a gente consiga incluir pessoas negras em lugares de privilégio são medidas tomadas pelos poderes públicos, porque o racismo ele é muito institucionalizado, né? Ele não está presente aqui só na questão das cotas, está presente em todo o Estado. O Estado foi estruturado em cima disso. Então, o primeiro passo a ser mudado para que haja, né, uma sociedade mais igualitária é que políticas públicas ajam em cima disso, né? Então, que cotas sejam criadas, que mais vagas sejam destinadas a pessoas negras, que haja programas de incentivo, de permanência na faculdade, haja o custeamento, né, de transporte público, de moradia, de alimentação, até porque tem essa questão de você passar na universidade não significa permanecer na universidade, porque tem várias adversidades. Então, cabe ao poder público mudar essa situação e custear todas essas coisas. Sim, houveram muitas leis que favoreceram, né, essa exclusão racial, como, por exemplo, eu posso citar a primeira lei de educação, que negros não podiam ir para a escola, lei de terras, onde os negros não podem ser proprietários, lei do sexagenário, que concedia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Então, tem um ditado que eu acredito muito, que se foram as leis que favoreceram a exclusão, é por meio delas que a gente precisa lutar pela inclusão de volta, porque é isso, né? Não tem como ser o Estado contra o povo negro e depois o povo negro tentar se alavancar socialmente sozinho e o Estado não ajudar em nada disso, né? É obrigação do Estado isso. Sim, é a famosa frase do Aristóteles, né? Que fala: tratar desigualmente os desiguais para se promover a efetiva igualdade. Então não tem como, até porque entra na questão da meritocracia, né? Não tem como eu pegar duas pessoas que partiram de pontos diferentes e esperar que elas alcancem o mesmo lugar, sendo que tem muita coisa que uma lida a mais do que outra, né? Então, o poder público tem que tomar atitude sim para que a gente consiga reverter esse quadro, né? Que ainda tá muito longe e ainda é muito pouco. A lei de cotas a gente comemora muito pouco. Enfim, extremamente relevante, mas quando a gente problematiza, a UNB, por exemplo, disponibiliza uma vaga a cada semestre, né, dados os dois sistemas que entram, para pessoas negras. Então, assim, é muito ter cotas? Sim, mas ainda é tão pouco, né? Entra muito nessa questão da contradição. E ainda precisa de muita luta, né? São 300 anos de escravidão contra 10 anos de cotas. Então, por mais que hoje a gente reconheça e esteja já fazendo um trabalho na diversidade das universidades, ainda precisa ser melhorada, precisa ser mais estudada, mais debatida, para que essa correção seja feita da melhor forma possível e a gente consiga chegar nesse ideal que a gente preza, de que todo mundo possa sair do mesmo lugar, do mesmo status, essas coisas. Sim, caminhando assim pelo ICC, né, tem uma parede em que tá escrito: a UNB é terra de indígena e pretos. E quando a gente para pra olhar, ainda somos muito poucos aqui dentro. E a gente precisa ocupar esse lugar, porque esse lugar sempre nos pertenceu, né? Independente de tudo, de uma ideia branca, de uma ideia errada, que achou que a gente não deveria estar aqui, mas é nosso lugar. É essa frase que eu amo toda vez que eu passo, que é até a UNB é terra de preto e indígena. Sim, eu peguei esse trecho aqui da internet, eu achei muito interessante. Fala que, de acordo com Luciana Dias, que participou do processo de construção de cotas para a UNB, no começo dos anos 2000, a porcentagem de estudantes pretos e pardos na instituição era inferior a 1%. Hoje, segundo a professora, 30% do corpo discente da instituição é negro. Então, nessas pesquisas que a gente consegue ver que, sim, a lei de cotas nos ajuda a combater essa desigualdade e que é muito importante, não deveria nem entrar em discussão, falar que é uma lei racista, é uma lei que separa, é uma lei que inferioriza nós negros, é uma lei que tenta nos dar privilégios. São apenas correções que deveriam ter sido garantidas para nós a partir de quando a escravidão foi abolida no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, então, mesmo quando foi abolida, a gente continuou sem direitos, então
é bom que hoje a gente esteja lutando por essa correção. Eu queria comentar uma coisa, é que recentemente eu ouvi um discurso de uma pessoa conhecida, de que basicamente se a pessoa tem menos condições, ela não deve tentar entrar em uma universidade como a UNB. Isso mostra a incompreensão de muitas pessoas brancas, que, assim, basicamente é um pensamento de que, é tudo bem que os negros sofreram 300 anos de escravidão, mas é um problema quando você deve incluir essas pessoas na sociedade que foram historicamente excluídas, né? É realmente uma incoerência isso. É uma incoerência bem forte, isso que você falou, e é bem pesada mesmo, então é isso. Guilherme Tamires, obrigada pela participação. E esse foi o primeiro episódio do nosso podcast Podcotas UNB. Te espero nos próximos episódios.